Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Estamos aí, compartilhar. Isso. Vamos lá. Medicação preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia, não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Dá audácia ao crime à distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, seu tempo em conversas inúteis. Prece inicial. Nossa. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão perdoa-nos e alargai nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização aqui. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim o fervor e o recolhimento necessários. Se tiverem as pessoas trair sentimentos que não têm, abra seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como perdoamos que vieram com intenção malfadeja. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, os nossos guias espirituais, para nos assistirem velando por nós neste ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar a minha tela. Missão Evangelho segundo o Espiritismo, página 121. Missão do homem inteligente na Terra.
Não vos assoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento em que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzidas a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direi se este ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Comentários? Fred, você estava fazendo a elocução. É claro que na Terra a humanidade tem vários níveis de inteligência a serviço, né, das comunidades, da humanidade, etc. E tal. Existem aqueles grandes cientistas, né? Alguns aí são considerados, né, como é que é o termo que me fugiu aqui? Esse salvador da humanidade, hein? Esses grandes avatares aí que estiveram encarnados, né? Os benfeitores da humanidade, surgiu o termo, né? E vieram aí para salvar a humanidade aí de diversas moléstias, né? Que tanto causavam destruição no planeta. É claro que também existem muitos níveis, né? Tem muitas atividades na Terra que requerem, né, conhecimentos mais avançados, mas nós não podemos deixar de dar atenção àqueles mais humildes, que exercem profissões que nem um cientista conseguiria realizar, não? Certa vez eu ouvi de um grande homem, um agricultor, parente nosso aqui, que ele falava que é melhor a prática do que a gramática, não? Em certas ocasiões, né? Porque um cientista às vezes não consegue realizar o plantio de uma simples cultura, digamos assim. O próprio Chico, no seu fez umas alusões a respeito desses fatores aí. Ele falava assim: eu não sou homem de ciência, respeito profundamente os homens da ciência, mas sou um homem da fé e de fé. Não sei do átomo e do cosmos, sei que precisamos de Deus no coração, pois caso contrário, vamos incendiar a Terra. Às vezes, nos esforçamos para conquistar um diploma na história, no jornalismo, na administração, na ciência, mas a única escola que temos para nos ensinar bondade
caridade é caridade dentro de casa, amor à família e à fé. Porque se não pusermos no nosso coração o ensino religioso, seja qual for, estaremos numa agressividade exagerada. Então, sabe as palavras, né, que definem bem o momento que nós estamos vivendo. Né? Essas guerras intermináveis, esses desencontros, essas animosidades, né, milenares, né, entre nações aqui na Terra. Isso, nós não conseguimos. O humano tem uma dificuldade para romper, né, com essa agressividade, não, meus irmãos? Agora dizem que vão gastar mais, estão aumentando aí, né, o gasto militar, sendo que ao redor do mundo, muitos dos nossos irmãos poderiam ser, né, atendidos em suas necessidades de subsistência, não mesmo? Com esse dinheiro mal gasto aí, né? O que fazer, né? É o planeta que nós estamos vivendo. Temos que nos adequar a essa realidade, não mesmo? Obrigado. Obrigado, Rubem. Me vem à mente a questão do dinheiro, do poder e da inteligência, que é o tema de hoje, né? Do homem inteligente. Então, são homens tão inteligentes, né? Esses que estão à frente das nações, mas a inteligência deles ainda não é utilizada para o bem comum, porque cada um está preocupado com o seu pedaço, né? com a sua parte. E, inclusive, só a título de exemplo, eu escutei isso numa palestra da Maíse Braga. Ela disse que a cura do câncer já existe, mas tem um pedaço da cura na mão de cada um dos principais cientistas. E eles não se juntam, né, para que a cura seja descoberta. Cada um quer ser o único, né, a descobrir a cura. E quando nós pensamos, né, nesses homens e mulheres que dirigem os países, né, é a mesma coisa, né? Cada um deles tem um interesse egoísta, né? Mas nós não devemos julgá-los, porque no fundo nós também temos esse mesmo egoísmo dentro de nós. E que bom que nós não temos o poder, nós não temos o dinheiro, porque imaginem nós com poder e dinheiro quantas bobagens nós faríamos também, se não piores do que esses homens que estão aí. Porque será que nós teríamos aí nossas condutas iluminadas pelo Evangelho de Jesus? Será que nós seríamos espíritas, católicos, protestantes, mas bons religiosos, com o poder na mão, sofrendo influência de todos os lados, de grupos de pressão diferentes, de outros homens e mulheres tão imperfeitos quanto nós outros? Será? Olha, eu acredito que não. Pelo menos eu posso falar por mim. Eu não acredito que eu faria melhor do que está sendo feito. Pela minha falta de grandeza moral e também pela questão que você está naquele meio, você é o único do cardume nadando, né, contra todos os outros. Eu também acho que seria difícil de conseguir. É por isso que muitos espíritos de grande envergadura moral, de muita luz, já estão entre nós, né? Já estão nascendo, vão crescer, e daqui 20, 30, 40 anos teremos um planeta melhor, porque não vai ser um lutando contra todos, mas
muitos, né, que vão carregar a humanidade para novos rumos, porque esses espíritos vão estar posicionados em todas as áreas do conhecimento humano, desde as artes, a política, a música, a educação, o que vocês imaginarem. Então, é claro que haverá um grande avanço nessa área e uma diminuição do egoísmo e do orgulho, né? Comentários finais? Em outras ocasiões. A humanidade só vai avançar ou alcançar aí o status de regeneração se as fronteiras dos países se romperem e haver só uma nação, a nação humana. É algo, né? Hoje em dia é óbvio que é impensável acontecer isso, né? Que cada nação aqui defende seus territórios com unhas e dentes, né? Monta guerra, se matam, né? Desfazem disputas aí ferrenhas nas cortes internacionais, etc. E tal. Mas só há uma saída: abraçar o Evangelho de Jesus e que ele seja disseminado para todas as nações. E ser realmente empregado seus ensinamentos. E se romperem todas essas fronteiras. Eu creio que esse é o caminho da humanidade. Eu espero que a gente alcance isso aí. Talvez não na nossa geração, mas uma futura aí, talvez encontre isso. Espero que até lá eles não se destruam, né? Não se autodestruam. E aí nós vamos ter que procurar outra terrinha aí, outro planetinha aí, algo parecido com o nosso, para reencarnar. Então, meu irmão, obrigado. Obrigado, Rubem, pelas palavras. E agora eu estou tentando voltar a câmera em mim. E não está indo. Mas tá bom. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós, pelos espíritos amigos que acorreram às nossas casas, promoveram a limpeza do nosso ambiente familiar, removeram as nossas construções mentais e emocionais negativas, trouxeram aqueles que necessitam dessas palavras tanto quanto nós mesmos. E vamos também pedir uma vibração por todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Você que está em casa pode lembrar de alguém que você conhece que saiu da vida física pela porta do suicídio e fazer uma prece para essa pessoa, fazer uma prece de maneira habitual, porque não basta só uma prece para ajudar esses que não suportaram a vida física. Lembro aqui da Carla Vanessa, do Elias, do Alan, do Bruno, do Clóvis, do Luiz Roberto, do Bruno e de tantos outros. Que todos eles sejam amparados. E vibremos também por todos aqueles que fazem o bem e não são manchetes dos jornais. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo assim a nossa pequena contribuição para que venha um mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare, que haja muita luz e paz nesse planeta e em todas as esferas, não mesmo? Amém. Amém, Deus Rubem. abençoe a todos.